Olá, professor, olá, pai, olá, aluno, olá, mãe, família. Você, diretor de escola, coordenador, professor Alex Homero, diretor pedagógico da Vox Educação, hoje no Na Realcast, nosso terceiro programa, pessoal. E hoje vamos falar de ludicidade. O que é ludicidade? É coisa boa, é arte, é alegria, é fantasia, é imaginação. Nosso convidado aqui, Isaac Folha, professor, pedagogo e um homem na excelência total da ludicidade, que é o tema de hoje. A ludicidade como prática pedagógica. Se liga aí, professor, especialmente dos segmentos do infantil, dos anos iniciais. O Na Realcast está no ar em todas as plataformas digitais, você pode acompanhar a gente. E aproveite para não só nos seguir nas redes sociais, também no YouTube, você está acompanhando aí. Deixa lá o seu ok, deixa lá o seu questionamento. Olha, lembra do tema do último podcast, né? Essa coisa da interatividade das redes sociais. A gente ficou de responder, estamos respondendo você aí com seus questionamentos. Hoje também não será diferente, sua participação será muito importante. Tudo bem, Isaac? Seja bem-vindo ao Na Realcast. Tudo bem, tudo bem. Prazer gigante estar aqui com você e com você que está vendo a gente aí em casa, né? Espero que esse bate-papo seja profundo e prazeroso, né? A nossa ideia hoje é conversar sobre o lúdico, e você tem trabalhado bastante como professor e pedagogo, Sim. juntou as duas coisas, né? Porque nem todo professor é pedagogo, né? Todo Uhum. pedagogo, naturalmente, já é um professor. E a gente que trabalha no dia a dia em sala de aula, a gente percebe que hoje em dia aquele ensino só, o conteudista, o amarrado em si, ele não resolve mais o processo de ensino-aprendizagem, termo tão bonito que na BNCC, professor, você tanto tem contato. Aliás, professores, não se esqueça, o BNCC é a nossa Bíblia hoje, você tem que estar toda hora trabalhando, observando, lendo. Nosso primeiro programa foi sobre isso, né? O processo de ensino-aprendizagem, a leitura, a alfabetização, ali dos anos iniciais do infantil, à luz, sob ou de acordo com a BNCC. Mas antes de tudo, Isaac, se apresente, por gentileza. Isaac Folha, fale um pouco sobre você, para poder nossos espectadores, tanto aí ouvindo, né? No carro, aí acompanhando esse momento, ou no celular, como também assistindo no YouTube, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, vamos lá. Eu sou Isaac Folha, sou pedagogo de formação e sou músico educador de vocação, né? Sempre trabalhei com a música. Sou escritor, né? Autor do livro Cantigas de Valor, do qual vamos falar daqui a pouco, e já ministrei mais de 700 palestras pelo Brasil, tanto em escolas públicas quanto particulares, também trabalhando com pais e alunos, né? Sempre trazendo essa perspectiva de vida associada à educação e como link essa ludicidade da qual a gente vai falar daqui a pouco. E recentemente, né, acho que é bom dizer isso também, recebi o convite para me tornar um dos membros imortais da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, Opa! assumindo a cadeira 64, que pertenceu à Assis Brasil, né, ao nosso Assis Brasil. Opa! Então, é isso. Tenho alguns CDs gravados, né, de canções religiosas, de canções educativas, e dentro da obra Cantigas de Valor tem mais um CD, né, que hoje a gente não fala mais em CD, a O coisa CD, né? mudou, né, hoje tudo é download e tal, mas sim, junto com o livro vinha mais um CD educativo, um CD infantil, e é isso, né, estamos aí rodando o Brasil há quase 20 anos, compartilhando minhas experiências, e tem sido um tempo maravilhoso. Perfeito. Está conhecendo aqui um pouquinho sobre o professor, pedagogo, músico, artista Isaac Folha, que tem trabalhado, como ele citou aí, com essa ideia da ludicidade. E hoje, especialmente, eu vou falar sobre esse processo de ludicidade, porque a própria BNCC, Isaac, coloca que ao longo da formação do aluno, as artes elas ganharam uma importância ainda maior. Não que na Sim. LDB não tivesse já uma citação, mas a gente tem uma visão, nossa geração foi uma geração que viveu muito a sala de aula de conteúdo, de aprender, conhecimento, prova, avaliação sempre era prova. Uhum. Eu acho que o momento mais lúdico que a gente teve era a educação física, era jogar uma bolinha ali, né, jogar um vôlei, dar uma Exato. corridinha. A gente não tinha muito. Claro, eu me lembro bem dos meus anos iniciais ali, com o Trora era o fundamental menor ou fundamental 1, são as terminologias antigas, que a gente tinha alguns momentos que as professoras, a gente pegava alguma matéria do livro e a parte de português para cantar uma música, mas mais para aprender alguma coisa sobre ditado, mas não
pela ludicidade em si. Uhum. E com os estudos mais recentes, a comprovação de que qualquer que seja a escolha da arte, ela pode ser a arte plástica, pode ser a música, pode ser a pintura, pode ser até a escultura, qualquer forma de arte, ela desenvolve muito a criança e o adolescente. Sim. Né? Dá uma possibilidade. E isso, no final das contas, ajuda também na capacidade de reter conhecimento e de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Uhum. Então, as escolas passaram a investir, tanto que hoje o currículo de artes ele está presente desde o ensino infantil e vai até ali o ensino médio. É claro que a gente percebe que nos anos finais, o sexto ao nono e também no médio, ele acaba sendo novamente conteudista e pouco prático. Né? Uhum. Então, em cima disso, a primeira pergunta a gente tinha colocado para nossas escolas parceiras, né, da Votes Educação, presente aí no Norte e Nordeste brasileiro, também no Instituto Federal, também em Minas Gerais. Para você que está escutando, pai e mãe, o programa também é para você, porque a gente vai mostrar daqui a pouco como é importante o pai e a mãe também entrar nesse processo de usar Sim. qualquer que seja a forma artística, no caso a música até é mais fácil para alguns, para ajudar no desenvolvimento da criança. De alguma forma, não deixar só para a escola não, mas isso a gente vai ver um pouco mais no segundo bloco aqui do nosso podcast, na Realcast aqui da Votes Educação. Então, fizeram uma colocação aqui uma professora, já como um primeiro questionamento, uma primeira abordagem para você fazer. A ludicidade é muito importante no aprendizado das crianças e a música, além de trabalhar a oralidade, que isso é muito importante, a gente aprende a língua formal, mas a informalidade é o que nós no dia a dia nos comunicamos mais, então a oralidade Sim. também é importante. E nessa fase inicial das crianças, a oralidade vai ser a preponderante, naturalmente, né? Além de trabalhar a oralidade com a música, o despertar para a imaginação, que isso é muito importante, a socialização, algo que hoje ganhou uma importância muito grande, e nós vimos isso pós-pandemia, o quanto as crianças não terem tido esse momento na escola, que você está no coletivo, que você está no grupo, socializando, o quão prejudicou o seu processo de aprendizagem, né? Uhum. Entre outros, ela é eficaz no processo de aprendizagem das crianças. Aí a pergunta, para você, Isaac Folha, que trabalha com isso, é da área, a escolha correta das músicas para serem trabalhadas em sala de aula é essencial? Porque senão a gente poderia pensar, vou pegar qualquer música, né? Uhum. Quais são os critérios que você imagina? O que você, pela sua experiência, pelas palestras, né? Quais são os direcionamentos aí nesse momento dessa escolha? Tanto para o professor, lá na sala de aula, quanto para os pais que podem fazer esse trabalho junto às crianças. Certo, então, eu estava esperando você concluir todo o raciocínio, né? Não quis te atrapalhar, mas eu queria voltar um pouco, né? Antes de responder a pergunta, Sim, eu queria voltar um pouco essa questão do lúdico, porque a gente colocou na cabeça da gente e dos outros que lúdico é algo para criança, quando na verdade a ludicidade está linkada ao prazer de viver uma experiência. Claro que no caso da criança, essa ludicidade chama muito para brincadeira, né? Mas será que é só para a criança? E eu tenho visto na minha prática pedagógica e na minha relação com professores que essa ludicidade ela pode ser para todos os níveis, entende? Porque esse prazer de aprender, essa coisa de usar a brincadeira, é uma coisa que todo mundo quer. Vou contar uma experiência aqui, né? Abrir parênteses aqui. Recentemente eu fui chamado para dar uma palestra para policiais. Era uma palestra motivacional e voltada para relações humanas e era para policiais. E eu disse, meu Deus, o que eu vou dizer para policiais? Porque eles têm um dia a dia tenso, preocupado, e a esposa que fica em casa, ele sai para trabalhar e a esposa não sabe se ele volta, porque ele vai trabalhar o tempo todo sob tensão e é aquela história, né? Quem está nessa profissão sabe que pode ir, mas pode não voltar. Então eu tive que trabalhar com esse grupo. E quando eu cheguei lá, assim, depois da minha palestra, eles já iam sair para trabalhar. E eu fiquei bem preocupado com isso, né? Porque, na verdade, eu achava que seria um dia extra, seria um momento todo mundo descontraído, sabe? De chinelão mesmo, bermuda, e não. Depois da palestra, eles já iam trabalhar. Foi uma prévia. Foi uma do trabalho prévia, deles, né? E aí eu até brinquei, eu disse assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Sobre relações humanas para um policial, eu vou ensinar como prender o bandido educadamente? Senhor bandido, por gentileza, dirija-se à viatura, Vamos né? evitar contratempos. Vamos evitar. Mas depois eu parei para pensar que aquele momento tinha que ser um momento para aliviar tensões. Então eu escolhi uma música
para começar a minha palestra com eles. E foi aquela música, se és feliz, quero te ver bater as mãos, né? E foi muito legal. O começo foi tenso, né? Porque eles não estavam acostumados com isso, não esperavam isso de uma palestra. E eu comecei a bater as mãos, bater os pés, e eles muito rígidos ainda, muito firmes ali naquela coisa, já vou trabalhar daqui a Bem pouco. da postura deles, né? obviamente, né? E aí, eu gosto muito de colocar aquela parte da cosquinha na música. Se és feliz, quero te ver fazer cosquinha, porque depois eu faço a aplicação. Eu digo, olha, nós nascemos para fazer o outro sorrir. Por isso que eu pedi para você fazer a cosquinha. Mas eu fiquei naquela, será que vai rolar esse negócio de cosquinha com policial? E eu fiz, né? Eu até brinco, quando eu compartilho essa experiência com os professores, eu brinco dizendo assim, eu conversei com Jesus naquela hora. Eu disse, Jesus, eu boto a parte da cosquinha ou não boto, né? E eu me senti muito livre para fazer e fiz. E foi aquele momento em que o auditório parou. Pá! Eu disse, será que alguém vai fazer? E aí lá na frente, o major, que estava presente, olhou para o lado e fez assim na cintura de um outro que estava perto dele, tui, né? E aí o outro falou assim, major, que é isso? Mas ele também fez, tui. E aí foi efeito em cadeia. Quando eu vi, estava todo aquele grupo de policiais morrendo de rir, chorando de rir, rachando de rir, totalmente desarmados, né, no sentido figurado. E ali eu percebi que o lúdico quebrou aquela coisa da tensão e todo o restante da palestra foi fluido, foi tranquilo, foi maravilhoso. E todos eles, eram quase 200 policiais, todos eles fizeram questão de falar comigo na saída, um a um, foram me cumprimentando e dizendo, olha, foi a melhor palestra que eu vi na minha vida. Mas não é porque foi o Isaac, foi porque a ferramenta lúdico, né, o lúdico estava presente. E eu levo isso para tudo que eu faço. Né? O povo morre de rir disso. Até no velório da minha avó, eu contei piadas da minha avó. Né? Porque eu disse para ela, ó, quando a senhora morrer, ninguém vai ficar no velório chorando, não. Nós vamos relembrar as coisas gostosas que a gente viveu. Então, foi um velório em que a gente sorriu muito, né? Porque ela era muito engraçada. Então, eu queria pontuar já dizendo isso. O lúdico, que a gente pintou como se fosse só para criança, deve ser aplicado. Então, você que é professor e está me ouvindo, me assistindo, os meninos do ensino médio também precisam de lúdico. Né? Às vezes eu trabalho muito com o ensino médio, e às vezes isso é feito mais como uma questão de quebrar a rotina deles, né? Então não tá no cotidiano deles, mas dá aquela quebrada para dar uma descontraída. Às vezes nas revisões a gente faz revisões que a gente vai fantasiado, sabe? Aí é diferente para eles, porque o professor do dia a dia tá diferente, ou seja, a gente percebe que isso, por mínimo que seja, mas de alguma forma desperta nele, é um gatilho interessante para ele. Poxa, não imaginava que o professor teria coragem de se vestir de um super-herói e vir dar aula para ele. Então, assim, fica tanto que eu falo. São essas aulas que vão ser lembradas. Exatamente. E não aquelas do cotidiano. Surpresa, né? A surpresa. É o que está envolvendo aí o lúdico, obviamente, como você citou. Sim. Então, você que está acompanhando a gente, na Realcast aqui da Vox Educação, estamos com o Isaac Folha. O tema hoje, a ludicidade como prática pedagógica. Estamos abordando aqui, ele começou citando aqui, primeiro, a noção do lúdico, que não é só para criança, e sim para qualquer fase da gente precisa, né? A gente não quer só comer, a gente quer beber, a diversão e arte, né? Então você já está na própria formação do ser humano. Imagina, uma vez eu estava ouvindo Francisco Brenan, tem um vídeo ele falando isso, ele, bem velhinho, dizendo, como é que é possível imaginar um mundo sem arte? Quer dizer, como é que seria possível imaginar um mundo sem a música? O sujeito não ia ter vida, o sujeito ia ficar louco. Então, assim, se a gente pensasse no dia a dia, né, um questionamento, tira toda a arte do seu dia a dia. Vamos só trabalhar, mas imagina, não ter uma música, não ter um filme, não exercer uma dança, então realmente você vê que saúde mental é uma questão mesmo de formação. Em cima disso, certo, vamos lá. A ludicidade, a música, né, de que forma que a escolha, como é que se escolhe? Então, vamos lá. Como é que eu vou usar, assim, se tem segmentos, tem diferença? Você falou aqui de uma abordagem que você fez lá na palestra para policiais, né? Sim. Para professores, eu creio também que para quebrar o gelo você tem alguma... Ou seja, sempre tem alguma... Pensando no meu público-alvo, você sempre vai fazer algumas escolhas ou pegar escolhas que já vai fazer adaptações. Sim. Como é que é o seu processo nesse sentido? Então, eu acho que como tudo na vida,
nós precisamos ter critérios, né? Tem que ter critério na hora de contratar alguém para uma empresa, tem que ter critério na hora de escolher um namorado ou uma namorada, tem que ter critérios. Então, eu não posso levar uma música para a sala de aula simplesmente por ser música. E eu já me assustei algumas vezes, né? Na época que estava no auge, né? A swingueira, esse negócio todo, eu vi escolas prestando homenagem aos pais e às mães, com as crianças dançando swingueira, com as mesmas roupas que as moças adultas dançavam na mídia a swingueira delas. Então, tem a música presente? Tem. Mas cadê os critérios, né? Então, eu acredito que, assim como você vai fazer um plano de aula, qual a pergunta fundamental para fazer um excelente plano de aula? Não é pensar no recurso, não é pensar no conteúdo, não. A primeira pergunta de um plano de aula é: ao final dessa O aula, que eu pretendo? o que o meu aluno vai receber? Que potencialidade será trabalhada na vida do meu aluno? O que ele vai levar para a vida a partir dessa aula? Que na BNCC são as habilidades. Para você, professor, Exatamente. ver a importância de ter que ler a BNCC e levar esse planejamento da sua aula. Exatamente. E não só essa questão da habilidade, mas esse esteio, né? Eu tô trazendo uma música para falar de quê? Esse assunto é novo? Esse assunto tem um link com outro assunto? Que compositores eu vou trazer para minha sala de aula? Então eu acho que tem que ter, a primeira coisa é critério, né? Eu não vou pegar uma música só por ser música. Ou porque tá na moda. Não, porque tá na moda, como eu já vi, assim, foi terrível. Eu vi escolas dançando, eu nem queria citar aqui, né? Em respeito ao podcast, né? Mas eu vi músicas de adulto, altamente eróticas, sendo cantadas em escolas recentemente, né? Então, onde estão os critérios? Que tipo de professor está fazendo isso? Então, eu acho que a primeira coisa é, essa música que eu quero trazer para a sala de aula, ela vai atingir esse objetivo? Qual é o objetivo? Eu vou fazer o meu aluno pensar e repensar a vida dele? Aquele conteúdo vai se deter apenas às 4 paredes da sala de aula ou ele vai levar esse conteúdo para a vida? E eu brinco muito com professores de matemática. Porque normalmente o professor de matemática ele é mais técnico, né? É aquela coisa de chegar, fazer a conta e tal, abre o livro na página tal. Dificilmente a gente vê um professor, dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível, né? Mas raramente a gente vê um professor de matemática que usa esse leque da arte, como você falou. Ele se prende muito ao conteúdo, ele se prende muito à técnica, e falta isso. Eu até compus uma música que fala da matemática associada a essa socialização. Quem foi que disse que os números são coisas sem fundamento? Tá redondamente enganado, pois número é sentimento. Na calculadora do amor, na calculadora do amor. E aí eu vou falando, saber dividir o pão é subtrair a dor. Saber estender a mão é multiplicar o amor. E aí a galera se diverte porque tá cantando um sambinha junto comigo, tá pensando nas 4 operações, mas tá levando algo que é para a vida, né? Então eu acho que essa é a primeira coisa. Critérios. Por que trazer essa música e que finalidade, né, para que finalidade isso vai ser destinado no dia a dia prático do meu aluno? Acho que é isso. Sendo essas 2 possibilidades. Na Realcast, hoje falando sobre ludicidade na prática pedagógica. Para você, professor, você coordenador da escola também, coordenador é importante, é você que muitas vezes vai criar o projeto junto com o professor. O diretor também tem que acompanhar esse processo para evitar alguns contratempos, né? E você, pai, e você, mãe, que nos acompanha, que o nosso programa também chega até você pelos todas as plataformas digitais, também nesse processo de escolha, não escolher uma música aleatoriamente lá na sua casa para fazer ali a prática com a criança. E repito, já o Isaac vai reforçar isso, o quão é importante também os pais participarem da vida ativa do aluno e não jogar só na escola. Não é só a escola, deixa a escola se virar. Tira um tempo com o seu filho, a sua filha, para conversar sobre arte como um todo, e pratique de alguma forma, né? Porque além de você estar se socializando, né? Eu sei que a vida é corrida para todo mundo, né? A correria do dia a dia, os pais nem têm tempo muitas vezes de ter esse momento com os filhos, mas aproveitar de repente uma música, uma composição, uma pintura, falar sobre uma exposição de arte, são ótimos momentos que você se vincula naquele momento emocionalmente, e ao mesmo tempo vai fazer uma prática pedagógica que vai colaborar muito com a evolução e a formação desse aluno. Bom, em cima disso aqui também, Isaac,
Tem um outro, mais um hoje. Esse primeiro bloco aqui é mais BNCC, é mais assim, professor. Mas já já vai ter um momento que a gente vai ouvir você cantar, falar um pouco do seu livro. Mas outro questionamento que nossa coordenadora, um abraço, professora Débora, coordenadora dos anos iniciais da Votes Editora, né? Quem é responsável pelos livros, quem conversa com os professores, né? Ela colocou o seguinte para pensar aqui junto contigo. Segundo a BNCC, as diferentes linguagens artísticas deverão ser trabalhadas de acordo com as 6 dimensões do conhecimento. Tem o campo de experiência, a formação do aluno, criação, crítica, estesia conhece, né? Que é a expressão, fruição e reflexão. Dentre esses 6, a música ela é muito fácil de trabalhar muito bem esses 6 campos. Sim. Qualquer forma de arte, na verdade. A música em especial, que é o tema aqui hoje. Uhum. Ela se materializa por meio dos sons e facilita isso. Em cima disso, quando você pensa nas suas músicas, e aí não só do seu livro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, no segundo bloco, sobre o livro Cantigas de Valor, tá? Em que ele já antecipou a escolha, os critérios que ele já utilizou, e a gente vai ouvir daqui a pouco, não só ele cantar, também falar um pouquinho do livro dele, tá? Mas não só no livro em si, mas as suas composições como um todo, de trabalhos que você está fazendo para o futuro, outros que você já fez, mas não estão no livro, na tua escolha de uma música, como é que você faz a pesquisa? Você já falou dos critérios, mas como é que o Isaac pensa? O Isaac começa pensando na melodia, começa pensando na letra, começa pensando na temática. Quais são assim, os passos que você segue para poder pensar? Ou, assim, às vezes, eu digo muito, o artista ele consegue tirar a sua inspiração, a sua imaginação de coisas completamente aleatórias, né? Assim, ali está no lugar. Isso acontece comigo, eu não vou fazer questão. Gosto muito de elaborar questões, aí eu tô assim, a minha esposa até se assusta. Peraí, o que foi? Não, olha aquele outdoor, aquela mensagem. Pera bem, você está ficando doido. Não, é porque se eu perder esse time aqui, eu não vou lembrar. Então a gente tem essas loucuras. O professor É tem desse jeito. essas loucuras. Como é que é o seu caso, Isaac? Então, eu sou compositor desde os 13 anos, hoje eu tenho 42, né? E a música sempre fez parte da minha vida. A minha mãe é formada em música e ela disse que sempre participou de corais, de recitais, comigo na barriga. Então, desde cedo eu sou influenciado, desde cedo eu tenho aí minhas referências, né? Só antes de você continuar, então você acredita. Isso é uma coisa que eu gosto de perguntar para os convidados muitas vezes. E para você, pai, você, mãe, isso é muito importante. Então, a criação influencia comportamentos. Com certeza. Ou seja, se você foi criado no meio, como você colocou, artístico, musical, você de alguma forma levou isso para sua vida. Exatamente. Então, assim, isso despertar na criança desde cedo esse gosto pela arte, pela leitura, que hoje a gente fala muito em. As crianças não leem, no mundo tecnológico, digital e tal. Então, assim, vejo o quão o exemplo e a prática com os Círios pode levar a influência para o futuro. Nesse caso, uma influência muito boa, não é uma influência má. Exato. Uma influência maravilhosa. Exato. E tem um detalhe nisso daí. Porque uma coisa é a influência da família quando o menino já está fora da barriga. Mas pela psicologia, a gente já sabe disso, que desde o ventre nós recebemos estímulos negativos e positivos. Então, por exemplo, uma gravidez de uma mãe estressada, tendência é ter uma criança estressada, né? Uma gravidez onde a mãe é tranquila, tendência. Claro que cada ser, ao longo da vida, vai desenvolver sua personalidade, seu caráter, mas há uma grande parcela de contribuição desde o ventre. Então, quando eu penso na música, eu penso na música desde cedo. Meu primeiro festival de música, onde eu ganhei um prêmio, ganhei um troféu, foi com 13 anos. Eu estava estudando uma prova, acho que de geografia, nem lembro o conteúdo hoje, mas ia rolar um festival de música envolvendo 5 cidades do sul do Piauí, e como minha mãe é formada em música, ela estava lá toda, né, querendo fazer a partitura, bem técnica, uma coisa bem elaborada toda, né, aquela coisa linda, e eu querendo estudar para a prova de geografia, mas ao mesmo tempo Pensando no com a festival. mente no festival. E ali, debaixo de um pé de manga, me veio a primeira música. Essa música acabou ganhando o festival, assim, que a gente concorreu com adultos, né? Então, assim, foi um marco na minha vida. De lá para cá, a música sempre fez parte. Seminário de escola, todo mundo fazia uma parte. O Isaac faz o quê?
a música do seminário. Então a gente fazia o seminário, todo mundo falava, no final eu chegava e arrematava. E eu levei isso para a escola inteira, para o ensino médio, levei para a universidade, levei. Sempre teve música comigo, né? E é interessante, assim como você desenvolve as suas questões no meio da rua, o músico também é assim. A gente que pensa música, pensa assim. É uma inspiração que vem do trânsito, que vem da vida caótica, de uma experiência de chegar em casa, ou ao sair de Uma casa. viagem. Uma viagem, né? Uma coisa que a gente vê, uma coisa que a gente ouve. Tá tudo isso muito conectado. E é importante falar, perdão, dessas linguagens. A gente fala muito sobre, todo mundo é igual. Mas, na verdade, todo mundo é igual com relação a direitos. Porque todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Você tem potencialidades que eu talvez não tenha, né? Eu tenho deficiências que talvez você não tenha, e o legal é a gente se completar. Então, quando eu falo das múltiplas formas da arte se apresentar e de a gente receber isso, isso precisa ser considerado através da música, através das artes, através de tudo aquilo que eu levo para a sala de aula, né? A gente tem hoje crianças com um déficit de aprendizagem, ou mesmo que não seja um déficit de aprendizagem, elas têm velocidades de aprendizagem diferentes. E elas têm formas diferentes. Você já deve ter visto, eu uso nas minhas palestras, aquelas provas clássicas, avaliações escritas clássicas, que o professor pergunta uma coisa e o aluno responde como ele quis responder. Né? O professor perguntou, o que aconteceu? Faça um resumo da Primeira Guerra Mundial. O menino fez o resumo só colocando os sons das bombas Onomatopeias. explodindo, onomatopeias, né? Então, errado não tá. Pois é, ele respondeu errado? Não. Ele respondeu do jeito dele. Né? Professor de matemática colocou lá, encontre X. Ele não desenvolveu uma questão, né, para que o aluno no final desse o valor de X. Encontre X, o menino circulou e disse, ele está aqui. Né? Então, assim, o professor pode usar até essas situações do dia a dia para trazer o lúdico. Uma questão dessa, que o aluno respondeu desse jeito, eu vi uma prova também que o professor perguntou, o que aconteceu no final de 1985? O menino colocou, iniciou 1986. Foi o Réveillon, né? Final do ano. Então, uma pergunta mal feita, né, tem uma resposta criativa. Eu tenho que fechar o seu alerta. Professores, tem umas perguntas que não dá. Né? Tem vários vídeos na internet falando sobre essas perguntas. Eu sei que no dia a dia, às vezes, o professor também não quer fazer isso, ele não pensa nisso, né? Mas nós somos criados para ser conteudistas e questionadores dessa forma, né? É até uma palestra que eu tenho, e estou até aprimando para levar para algumas escolas, né? Assim, exemplos e formas de avaliação, no caso dos anos finais no ensino médio, onde eu coloco essas situações, né? Que a gente não estimula o aluno a pensar. A gente se acostuma com questões diretas de marcar uma resposta ou perguntas assim, porque para nós que vamos corrigir, é perfeito. Botar o valor de X, não achou não? Errado. Literalmente vai botar um X, né? A ironia é essa. Vai botar um X para errar. Então, assim, a gente não estimula, por exemplo, quem sabe, olha, diante do que você está vivendo, quando você vem para cá num trânsito caótico, se você fosse pensar e transformar essa rotina em um poema, né? Use a sua imaginação e escreva pelo menos 4 versos sobre sobre essa sua vida. Sabe, isso aqui, essa estimulação, essa vai ser interessante, porque eu não vou dar certo ou errado. Eu vou ver só a capacidade de criatividade para desenvolver a partir disso. Ou, de repente, cria uma composição musical. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais disso nas provas, né? De trabalhar mais isso aí, o lúdico também na forma de avaliar. Falta um pouco disso, né? E ter esse muito direto, muito objetivo a coisa. Né? Sim, exatamente. Quando ninguém é assim, a gente tem que considerar a subjetividade. Então, e o professor ter esse feeling. Ele pode usar uma resposta que o aluno deu em sala de aula como uma afronta, mas ele pode migrar. Eu costumo dizer que é transformar um erro em aprendizagem. Erro no sentido de que a resposta técnica seria uma, mas eu posso usar. Me lembro quando eu estava trabalhando um conteúdo com os meninos ainda lá em Gilboés, quando eu comecei a minha prática pedagógica. Gilboés é aqui no sul do estado do Piauí, você que está nos acompanhando aí. Temos a Vortex em vários estados, tá?
A região que tá até o negócio do deserto, né? Já Isso, tá da até no... maior desertificação no São... Brasil está lá em Gilboés, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar lá e um dos conteúdos era exatamente esse, era trabalhando a questão da erosão, da caatinga, né? E foi muito legal porque eu saí do livro e levei os meninos para a prática. Sendo que a professora que estava conduzindo esse conteúdo na época não fez isso. Então eles ficaram impressionados. Eu disse: olha, essa foto que vocês estão vendo aí É é isso aqui, erosão? ó. É isso aqui. E eu pedi para que eles explicassem na linguagem deles o que era erosão. Filhos de lavradores. Ah, professor, eu sei o que é isso. Quando a chuva vem, amolece o barro. Aí, quando vem a seca, ele fica quebradiço. A próxima chuva que vem vai levar o primeiro barro que ficou quebradiço. E aí vira uma grota. Essa é a expressão no interior, tá? Você que está ouvindo aí. Grota. Então, foi uma aula lúdica, foi uma aula que eu trabalhei com as vivências daqueles alunos, com as experiências daqueles alunos, e foi inesquecível. Né? Depois de um período, eles disseram: professor, você podia ser nosso professor para sempre. Então, porque eu trabalhei com isso. E voltando para a questão da música, a música sempre foi e sempre será um excelente recurso de comunicação. A música tem o poder de levantar a autoestima, a música tem o poder de socializar, a música tem o poder até de abater, dependendo do momento. Eu costumo brincar. Um cara que está passando por uma desilusão amorosa, né, acabou de terminar um relacionamento. Se ele entra num bar e está tocando Reginaldo Rossi, ele termina de morrer ali, né? Ele se afunda. Por quê? Porque a música vai falar disso, dessa coisa. Então, ainda está pertinente aquela primeira pergunta. Olha um critério entrando aí, né? Essa música vai fazer o quê? Eu quero levantar a autoestima, eu quero despertar um senso crítico, eu quero trazer uma reflexão. Então, eu, como professor, e não só como professor, mas em tudo que eu faço, coloco a música e fica essa dica também. Tem professor que diz assim: ah, mas eu não sei cantar. Sim, nós temos o Spotify, temos várias plataformas aqui que você pode usar em sala de aula, né? Muitos sistemas de ensino, né, e a própria Vortex, né, ela fornece ao professor muitas bases para que ele possa usar esse conteúdo em sala de aula. Então, às vezes eu percebo que falta só aquela boa vontade de fazer algo mais, de transformar a minha aula em algo inesquecível, e eu coloco atropelos ali. Não, já está tão cansativo, tem que trabalhar 2 turnos. Não, não vai dar certo. Vai, às vezes é Mas eu uma acho que coisa isso aí é simples. só... Realmente, eu vou defender aqui os professores em uma certa situação, porque é assim que a gente fica mesmo, vai ficando monótono. Aí é que eu digo: pois pronto, escolha pelo menos um momento naquele bimestre em que você, ao fazer esse trabalho, você vai ver que até você, professor, vai se sentir melhor. Sim. Até você vai: poxa, hoje não foi tão cansativo como é normalmente, porque eu fiz uma coisa diferente. E vocês vão ver que, se vocês questionarem os alunos, a aula que ele vai mais lembrar foi aquela aula. E não se pode confundir, é uma coisa importante, porque às vezes também, aí eu vou puxar a orelha dos coordenadores e diretores. Às vezes os professores fazem isso, Isaac, e estão enrolando a aula. Não Exato. querem dar. Gente, se isso está no planejamento, está no plano de aula, se você já coloca isso, ó, hoje, na aula 21, a gente vai ter um momento lúdico em que essa música eu vou trabalhar coisas como oralidade, vou trabalhar. Você está planejado, então não é Sim. enrolação. Eu Aham. lembro bem que se você fosse inventar de só em pegar as cadeiras da sala, fazer uma mesa, o círculo, Uhum. você vai dar aula não, já tá querendo. Às vezes o próprio aluno já. Ih, hoje não tem aula não. É porque é tão raro fazer. Isso. Tá tão bitolado em fazer a mesma coisa todos os dias, quadro, escrever, editar e tal, que quando tem uma coisa diferente, o aluno já sabe: vai ter aula ou vai ser brincadeira? Então, jogos e brincadeiras estão previstos nos campos de experiência Sim. de toda a BNCC, mas desde que haja um planejamento, a fim de que o critério é atingir a habilidade lá no processo de ensino-aprendizagem. Exatamente. Eu me lembro de quando eu comecei a usar o violão em sala de aula. Era um tempo em que ninguém fazia isso, ninguém usava isso, ninguém. E foi lá de novo em Gilboés, né? Já foi no ensino médio. Então eu levei o violão para o ensino médio. Na cabeça de muitos era isso. Ih, vai Vai enrolar a enrolar. aula. Esse negócio não vai prestar, né? Mas foram as melhores aulas, porque eu levava o conteúdo em forma de canção, né? Então vale a pena investir, vale a pena pensar. Tem professor que acha que não consegue. E eu dou a dica, pega, você que está em casa, pega também essa dica. Se passar meia hora no YouTube procurando algo sobre aquela temática que você quer trabalhar, o próprio YouTube te dá várias ideias.
que você pode tanto usar As como que já estão lá, aprimorar. como aperfeiçoar alguma que você Isso. queira colocar. Ou contextualizar, né? Porque escola de interior não vai ter o mesmo contexto de uma escola da capital, né? As culturas são diferentes. A cultura piauiense é diferente da cultura sulista, né? Do Brasil. Então você vai para o YouTube, passa meia hora, você tem ideias. E ali você pode aprimorar. Eu acho que é só se dispor a dar um passo a mais. Esse é o segredo. E aproveite quando fizer esse trabalho de aperfeiçoamento, grave, manda para os pais. A escola usa no seu. Falamos no último encontro na Realcast foi sobre marca educacional. Isso é um marketing para a escola, ou seja, mostrar que a ludicidade ajuda sim, isso é fato, e que a escola tem esse trabalho, a fim de que o aluno. A gente tem que chegar numa fase que o aluno tenha prazer de ir para a escola. Sim. Eu sei que quando são os pequenininhos, eles já vai porque vai brincar. Mas à medida que vai crescendo, ele também tem que manter esse gosto pela escola. Uhum. E uma das formas é a gente fazer práticas pedagógicas mais inovadoras. E olha só, para você que gosta de BNCC, professor, coordenador e diretor de escola, isso que nós estamos falando são as tão chamadas, que o pessoal pensa que é coisa de outro mundo. Isso são exemplos de metodologias ativas. Uhum. Está lá na base. Não é Exato. coisa de outro mundo. Você está usando recursos vários, onde o aluno também está sendo protagonista, está tendo um papel ativo naquele instante, visando, obviamente, atingir o objetivo de habilidade ali, que é o ensino-aprendizagem. Ou seja, isso chama-se metodologias ativas. Não é nem outra coisa de outro mundo. Tá bom, gente? Bom, você está na Realcast hoje falando sobre a ludicidade na prática pedagógica. Nesse primeiro momento, falamos um pouco sobre BNCC, sobre os critérios para escolher música, para se aplicar na sala de aula. E já a gente volta e vamos trabalhar, sabe o quê? Vamos falar de música, mas vamos agora praticar a música e conhecer um pouco mais do trabalho do professor, pedagogo e músico, nosso artista aqui, Isaac Folha, agora em parceria com a Vórtice Educação.